O Vênus Podcast chegou ao fim e muita gente ainda está tentando entender o porquê. Depois de quase 5 anos no ar, a Cris Paiva e a Yasmin Yassine anunciaram que o programa vai entrar numa pausa por tempo indeterminado. E claro, isso trouxe todas as teorias possíveis. Teve briga, crise no flow ou simplesmente chegou a hora de encerrar um ciclo. O Vênus foi pioneiro ao colocar 2 mulheres à frente de um videocast no Brasil e marcou uma geração aí de fãs. Mas entre quedas de audiência, mudanças no formato e rumores nos bastidores, o fim já parecia estar se desenhando há algum tempo. O que realmente aconteceu por trás desse encerramento? Será que o podcast ainda pode voltar algum dia? Nesse vídeo a gente vai entender o motivo, o que levou ao fim aí do Vênus Podcast. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe aquele cara do trabalho que sempre termina tudo mais rápido, que parece ter tempo de sobra e ainda impressiona todo mundo? Pois é, na maioria das vezes ele não é um gênio, ele só aprendeu a usar as ferramentas certas. E hoje, a principal ferramenta que está mudando o jogo é a inteligência artificial. Quem aprende isso agora, no começo, sai na frente. Enquanto muita gente ainda está tentando entender como que funciona, quem já domina consegue fazer em minutos o que os outros levariam horas. E é aqui que entra uma oportunidade que eu quero te contar. Entre os dias 4 e 15 de novembro vai rolar a Black Friday da Hashtag Treinamentos. A Hashtag é uma das maiores empresas de treinamentos da América Latina e ajuda milhares de pessoas a se destacarem no mercado de trabalho, seja para crescer dentro da empresa ou conquistar aquela vaga disputada. Eles ensinam as ferramentas que mais fazem diferença hoje: Excel, Power BI, Python, inteligência artificial, automações, análise de dados e muito mais. Tudo do zero até o nível que eles chamam de impressionador, que é quando você realmente chama a atenção no mercado. E nessa Black Friday, todos os cursos vão estar com mais de 50% de desconto. Ou seja, é a chance perfeita para aprender agora, enquanto a maioria ainda está correndo atrás. Para garantir a sua vaga, é só clicar no link que está aqui na descrição ou escanear o QR Code que vai aparecer aqui na tela e receber o aviso assim que a oferta for liberada. Cris Paiva e Yasmin Yassine eram as anfitriãs do Vênus Podcast. Cris começou no stand-up em 2008 e desde então foi ganhando cada vez mais destaque. A Yasmin iniciou a sua carreira como uma influenciadora ali em 2017 após um vídeo seu viralizar no YouTube, mas antes do seu rosto ali se tornar conhecido, a sua voz já era familiar ao público brasileiro. Aí eu viralizei imitando a voz do Cebolinha e do Google Isso cantando eu lembro. Ragatanga, lembra? Isso eu lembro. Dessa vez eu escalei eu mesma, a mulher do Google, e o Cebolinha para cantar esse hino atemporal chamado Ragatanga. Todo mundo já sabe que o Flow Podcast surgiu no início da pandemia e, como um dos pioneiros do formato no Brasil, logo traçou um grande projeto de expansão. A ideia era simples, reunir pessoas interessantes para criar um verdadeiro universo Flow. Dessa iniciativa nasceram vários programas dentro dos estúdios Flow, e o Vênus foi um deles. O Igor convidou a Cris e Yasmin para um projeto inédito, o primeiro videocast apresentado por mulheres no Brasil. Eu tô saindo da rádio, foi bem isso, eu entrei no carro, e aí peguei o celular e tinha uma mensagem do Igor. Qual é, Cris? Igor do Flow e tal, não sei o que, a gente queria conversar com você, babá. Eu falei, vem o meu convite. Aí, Finalmente, vou fazer o Flow. Tô aí amanhã. E fui. Não, deixa eu explicar, a gente tá querendo fazer um projeto de um Flow de meninas, e a gente tá com essa ideia e tal, a gente já fechou com a outra menina, e só que ainda... Tá, e eu aqui... Você não conhecia, Yas? Não, nunca tinha visto na vida. Elas mesmas contaram que esse convite surgiu e, segundo as duas, foi algo totalmente inesperado. Nada de grandes planejamentos ou de reuniões, simplesmente aconteceu, quase que do nada. Aí, no meio da conversa, tá lá registrado ao vivo, o Igor falou, tu total tinha que ter um podcast. Mal e mal eu sabia que aquilo era um contrato assinado. Já é do Igor, gente. É um contrato assinado. Só que aí eles sumiram. Por 3 meses, assim. Putz. Eles sumiram, não falaram nada. Eu falei, não vai rolar, Já né? era. Aí, do nada, recebo a mensagem. Que cor que você quer sua cortina? Aí, oi? A Yasmin recebeu o convite não oficial ao vivo durante a sua entrevista no Flow. Vem pro Flow. Porra, e tu tinha que fazer um podcast teu também, cara. Você gostou? Você me dá essa ideia? Acho que você tinha que Que fazer. porra foi essa? Não sei, foi mó Ele natural pensa, aqui. que merda de menina. Não, eu tava essa pensando ideia, que você total devia fazer um podcast. Olha aí, agora que o Flow tá meio produtora... Olha lá. A gente vai ter uma sala, né, pra isso. Tu mora Flow muito anuncia longe as- daqui, será? Não fala nada, Sérgio. No pânico da Jovem Pan, a Yasmin ainda contou como que foi todo o processo até chegar ao nome da Cris para poder ser a sua dupla. Cris, como é que entrou na... E aí a gente se conheceu pro projeto. A gente se reuniu. Ah, então você foi antes da Cris? Antes Isso. da Cris foi você. Exato. E aí a gente começou a pensar em
em nomes, né, pra duplar comigo, porque aí tinham que ser opostos complementares, sabe? Tinha que ter a mesma energia, tinha que ter um humor bem legal, mas tinha que ter ideologias diferentes. E a gente começou a cogitar um monte de nome, aí botava defeito, assim, não, essa aqui a voz não é muito boa, não. Não, essa aqui não se comunica bem. Essa aqui já tá milionária, não vai dar vida pelo projeto. Até que a gente chegou na Cris, que tava fazendo rádio também. Sim, Tava fazia pobre. Transamérica, né? E tava pobre. Tava pobre, precisava. Tava sem móvel. Sem show, Tava pandemia. sem móvel. Sem móvel em casa, sem cachorro. Tinha Aí nada o pra Igor perder. mandou um áudio pra ela, ela respondeu no áudio, a gente gostou da voz dela. Ela super topou. Ela é muito boa, né? Ela é demais, muito cara. boa. Ela é muito rápida, ela é um monstro do stand-up. E a gente, assim, casou perfeitamente. Mas diferente dos outros podcasts que começaram através de uma amizade, a gente virou amiga depois do projeto. As duas toparam e assim, em janeiro de 2021, nasceu o Vênus Podcast. Eu queria saber, a gente queria saber se você tem interesse. Eu falei, tem. Ele falou, então já é. Eu falei, já é o quê? Ele falou, já é, já. Começa semana que vem, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, bora. Assim, foi menos de 3 minutos. Foi menos de 3 minutos. Ele Assim. foi direta e rolou. Assim, quando a gente chegou, eram 12 pessoas que trabalhavam lá. A gente fazia reunião na escada. A escolha do nome também exigiu um bom exercício mental, principalmente porque as duas não queriam nada muito afeminado. A intenção era evitar qualquer influência no público, já que o objetivo sempre foi fazer do podcast algo que representasse e alcançasse todo mundo. Daí a gente foi fazer um brainstorm assim, de ideias. Mandamos várias sugestões, várias. Vênus foi uma das minhas sugestões. E quando veio a ideia, quando a gente leu o nome Vênus, por que ele agradou todo mundo? Todo mundo gostou de Vênus, por quê? Eu falei, não quero nada rosa. Quando veio o Vênus, cara, o planeta é laranja. Laranja é uma cor sensacional, pra você não ser nada. O laranja é maravilhoso, né? O laranja não é azul, não é rosa, o laranja não é nada. O laranja não é pro verde, ele não vai pro vinho, nada, ele é laranja. Bom, o Vênus, especialmente no início, fez bastante sucesso, né? E mesmo entre altos e baixos, seguiu firme por quase 5 anos. Nesse período, porém, o podcast passou por algumas mudanças e também se envolveu em algumas polêmicas. Concorrência? Um dos assuntos que mais repercutiram, né, foi quando criaram um podcast com um nome bem parecido do original, né, o Vênus Day Talks. A confusão ganhou força na mídia, né, depois de que uma convidada desse novo programa aí achou que participaria do podcast da Cris e da Yasmin, mas acabou indo parar no outro. A confusão acabou virando um debate sobre o uso de marcas e a importância de proteger o nome de um podcast. A Renata, responsável pelo Vênus Day Talks, chegou a dizer que a situação foi quase que um presente, né, já que aproveitaram toda a polêmica para ganhar ainda mais visibilidade. Chegou até a circular uma notícia de que Yasmin estaria processando o outro podcast, mas, segundo ela, tudo isso não passou de uma interpretação equivocada. Nada de processo, tá? Apenas um mal-entendido que acabou ganhando proporções maiores do que deveria. Parece que, no fim, um assunto foi deixado de lado e tudo ficou em paz. Novo formato. Há pouco mais de um ano, o Vênus Podcast, que já não alcançava mais os mesmos números de antes, anunciou que entraria numa nova fase. Para ser justo, né, quase todos os podcasts perderam audiência com o tempo. Isso é um fato, né? Mas, no caso delas, a queda foi bem mais significativa. Quero convidar todo mundo para vir com a gente nessa nova fase do Vênus. A gente está preparando tudo com muito carinho, cada detalhezinho pensado, estudado, projetado, entregue com todo o amor para vocês. Vai ter astronomia, vai ter ciências, vai ter saúde mental, vai ter educação, crimes, por que não? Tudo que vocês quiserem que a gente traga aqui no Vênus, a gente vai trazer, a gente vai escutar vocês. Essa nova fase até chegou, mas em junho deste ano as coisas mudaram de novo. Cris e Yasmin deixaram de apresentar o podcast juntas, e cada uma acabou seguindo por um caminho diferente, ainda dentro do próprio Vênus, mas agora em projetos separados. A Yasmin chegou a comentar sobre isso num episódio com Felca, explicando que a decisão foi tomada para que cada uma pudesse seguir falando sobre o que realmente gostava. Será que se a gente não se separasse, não seria melhor para ambas? Para cada uma brilhar? Mas melhor em que sentido? Para cada uma brilhar e ficar satisfeita com o que mais gosta de abordar. Por isso, o podcast passou a ser apresentado separadamente. A Cris focando mais em temas de relacionamento e a Yasmin voltando ali as suas conversas para o entretenimento em geral. Esse novo formato acabou levantando várias teorias sobre o que realmente estaria ali por trás dessa mudança. Muita gente começou a especular que as duas já não se davam bem, que teria rolado alguma treta, ciúmes ou até a disputa por destaque, aqueles rumores clássicos, né, que sempre surgem quando há uma separação assim. A Yasmin garantiu que não era nada disso,
mas convenhamos, né? Muita gente não acreditou nessa versão. Muita gente chegou a ironizar, inclusive, a fala da Yasmin sobre o não ter briga de ego, lembrando logo em seguida que cada uma queria ter o seu espaço para brilhar, né? Então fica um pouco contraditório até. De qualquer forma, o podcast continuou com cada uma falando dos temas que mais gostava, só que o novo formato não pegou muito bem também com o público e a sensação geral era de que ninguém realmente acreditava que não tivesse rolado uma treta. E certos ou não, né, no dia 24 de outubro veio a notícia que já não surpreendeu tanta gente assim, né? O Vênus Podcast chegaria ao fim. O fim do Vênus. No dia 24 de outubro, Cris e Yasmin apareceram anunciando que haviam acabado de gravar o último episódio do Vênus Podcast e que o programa entraria em uma pausa por tempo indeterminado. Elas explicaram que estavam gravando aquele vídeo justamente para deixar claro que não era pegadinha nem estratégia para anunciar algo novo. Fizeram questão de reforçar também que não houve briga, nem treta, que tá tudo bem entre elas, mas convenhamos, né? A gente sabe que essa fala dificilmente vai convencer o público. Elas aproveitaram para relembrar que foram pioneiras no formato de videocast aqui no Brasil e destacaram que a decisão da pausa partiu do próprio Flow. Mas aí fica a dúvida no ar, né? Será que tem crise nos estúdios Flow? Até porque o podcast do Serjão também entrou numa pausa recentemente, né? Bastante coincidência. Tá? A gente recebeu a notícia tem quanto tempo? Algumas semanas. Algumas semanas a gente recebeu a notícia e a gente estava aí trabalhando isso na gente e hoje a gente comunicou isso na live, então a gente está vindo trazer também essa notícia aqui para que não haja dúvidas e para que todo mundo fique sabendo. Elas finalizaram pedindo respeito, agradecendo ali todo mundo que acompanhou o projeto. Então a gente pede o máximo respeito pela situação, né? Que não especulem rivalidade, porque não teve nada disso, mas a gente agradece de coração a cada um que assistiu, que participou e que fez parte aqui do projeto do Vênus. Grupo Flow, Equipe Vênus, Equipe Flow, nossa família e amigos, né, Cris? Sim. E para encerrar, reforçaram mais uma vez que não teve briga nenhuma, ainda prometeram tirar fotos sempre juntas, né? Sempre que estiverem juntas, enfim, meio que para provar que tá tudo bem. E a gente se compromete, toda vez que a gente se encontrar num evento junto, a gente posta, tá? Pra vocês verem que a gente tá junto por aí. Faz parte do contrato. Beijo! Beijo! Mesmo assim, muita gente ainda comenta que as duas já não tinham mais o mesmo entrosamento de antes. Mas enfim, como elas mesmas disseram, é uma pausa por tempo indeterminado. A questão é, será que o Flow vai fazer mudanças, tentar trazer o projeto de volta à vida, né, algum dia? Bom, só o tempo vai dizer, né? Veremos. De toda maneira, é triste, né, ver projetos chegando ao fim, mas às vezes é necessário até pra gente sair um pouco da nossa zona de conforto e buscarmos novas produções. Mas e aí? Comenta aqui embaixo o que você acha que está acontecendo com os estúdios Flow. Será que está havendo alguma crise interna, alguma, talvez, remodulação ali dos projetos? Porque, né, parece que o podcast do Serjão também acabou pausando, né? Enfim, muitas teorias, especulações. Se quiserem, a gente traz até um vídeo aqui tentando comentar sobre isso, tentando entender o que está acontecendo. Comenta aqui se você quer esse vídeo. Até o próximo. Tchau!